Boa noite. Queria começar com vocês com Midrash. Midrash, na verdade, é uma explicação que vem atrás da Torá e foi dado para a gente no Har Sinai por Moshe Rabbeinu também, por Hashem para Moshe Rabbeinu. O Midrash conta para a gente, meus queridos, algo magnífico, magnífico, magnífico. Existe a história de Yaakov, o terceiro patriarca, e Esav, que a gente conhece muito bem. Quem ganhou a Brachá? A gente sabe que no fim, a Brachá, que era para Esav, que era o primogênito, acabou caindo nas mãos de Yaakov. Ou seja, Yaakov ganha as Berachot, a bênção que um primogênito tem, exclusividade que os primogênitos têm, uma Brachá de sucesso e de muitas outras coisas, enquanto que Esav acabou ficando sem essas Brachot. Agora olha que interessante, se a gente pudesse analisar de uma forma mais master, a gente olhar de uma forma mais completa, quem saiu de Esav? Amalek. Amalek é o único povo, que a gente não sabe hoje quem é Amalek, mas a ideia ainda existe, apesar que na prática é proibido tomar qualquer atitude porque a gente não sabe quem é Amalek, mais uma vez, mas a ideia ainda existe que Amalek é o único povo onde existe uma mitzvah de erradicar tudo que pertence a Amalek. Ou seja, ufa, ainda bem que Yaakov ganhou a Bechorá, as brachot do primogênito, e não Esav. Agora eu queria ler com vocês, pessoal, um pasuk em Parashat Toldot. O pasuk diz para a gente o seguinte, que Shmoa Esav, quando Esav volta para casa, capítulo 37, pasuk 34, no Sefer Bereshit, que Shmoa Esav, quando Esav volta para casa, Et divrei aviv, ele escuta que o pai dele, Yitzhak, deu a brachá para o seu irmão Yaakov em vez de dar para ele. Diz o pasuk, Vayitzhak tzeaka gdolá umará. Ele deu um grito assim muito forte, com muita amargura. Ad meod, vayomer leaviv, e aí Esav se vira para o seu pai Yitzhak, Barcheni gamani aviv, me dá uma brachá para mim também. Você deu para brachá para o meu irmão e para mim você não deu? Eu que sou o primogênito. O que a gente diria, com muita educação? So sorry, Esav, ou Azareteu, por quê? Porque na verdade você vendeu a Bechorá, você vendeu isso, e na verdade você não merece ter essas berachot, essas bênçãos a mais. Por quê? Porque nossos grandes faróis, que são nossos grandes sábios, e o Talmud chama Esav de Esav Arashá, Esav o perverso. Então, ufa, ainda bem que as berachot foram parar na mão de Yaakov e não de Esav. Porém, o Midrash lê esse pasuk de uma forma completamente assustadora. Diz o Midrash o seguinte, quando Esav escutou que Yaakov ganhou as berachot e não ele deu um berro muito estridente, Vaitzak, Tzeaka, Gedolá, Umará. Muito amargo, muito forte, ele gritou. Diz o Midrash, a gente encontra essa mesma linguagem no Tanakh em outro local. Na Megilat Esther, no capítulo 4, verso 1, está escrito o seguinte, Mordecai, ele escutou que os decretos que Amán estava fazendo contra o povo judeu, ainda naquela época que a gente estava em perigo, no começo ainda da Megillah, e aí quando Mordecai escutou que Amán queria aniquilar o povo Yehudi, lembrem que Amán era descendente de Esav, Amalek. Vaizak zeaka gdolá umará. Ele também deu um grito estridente e amargo. Então diz o Midrash que semelhança, por que tem a mesma linguagem no caso de Esav gritando quando ele perdeu a Brachá e Mordecai gritando quando ele escutou do decreto contra o povo Yehudi? Será que é acaso? Diz o Midrash, pessoal Link Power, claro que não. Que já que Esav foi enganado lá atrás, ele deu um grito de angústia, então, no futuro, Megilat Esther, que aconteceu séculos depois, vai ter algum descendente do povo Yehudi que também vai dar um grito amargo pelo fato que causaram com que Esav passasse por essa amargura. Espera aí, um minuto, o quê? Pelo fato que Esav ficou amargurado que Yaakov ganhou as berachot, por isso, séculos depois, e olha como a gente sempre vê que tudo tem causa e consequência mesmo que não acontece na hora,
Mordecai passou pelo mesmo desconforto. A pergunta é, qual que é a relação? Muito difícil de entender. Culpa? Como assim? Yaakov comprou a brachá de Esav, Esav vendeu para ele, e mais ainda, por que Yaakov foi comprar a brachá de Esav? O Targum Onkelos, que foi dado no Har Sinai para a gente, conta para a gente algo impressionante, que Yaakov não queria ir fingir que ele era Esav para o seu pai, mas ele foi, por quê? Porque a mãe dele, Rachel, pediu, e Rachel disse, eu vi uma profecia, Rachel era uma profetisa, e você tem uma obrigação de escutar Hashem. Ou seja, Yaakov comprou a brachá de Esav. Esav quis vender para Yaakov. Yaakov só fez isso porque sua mãe falou isso de uma forma profética, que Hashem mandou. Esav é chamado Rashá. E de repente, quando Esav não ganha as brachot, ele fica chateado. I'm so sorry, azar é teu, Esav. Você vendeu a brachá, você é um Rashá, você não merece as brachot. Porque o fato que ele ficou chateado causou com que séculos depois o povo Yehudi passasse pelo desconforto do decreto de Aman para contra o povo Yehudi. Pergunta muito difícil. Óbvio que a gente tem o mérito de ter grandes Gdolim, os nossos gigantes, os nossos Talmidei Chamim, contam para a gente o seguinte, Yaakov, certeza tinha que pegar a brachá. Ele comprou, Esav quis vender, Esav aceitou isso, e Hashem mandou, de uma forma profética, Yaakov fazer isso como a gente mencionou. Porém, faltou um detalhe sobre isso, que quando a gente fala de pessoas muito grandes, é um erro muito, muito, muito pequeno, mas o Midrash conta para a gente aprender e levar para a nossa vida e para o nosso dia a dia, hoje, aqui e agora. Olha que interessante, que faltou um pouco de solidariedade. Faltou um pouco de empatia pelo sofrimento de Esav. Tá certo que você ganhou as brachot, Yaakov? É verdade. E você tem que ganhar as brachot. Acabou. Hashem disse isso de forma profética. Mas pelo menos Esav era o Bechor, o primogênito. Na hora que você pega as brachot, faltou 0,0001, um nível gigante de Yaakov. E o Midrash conta isso para a gente aprender mais uma vez, que essa indiferença que você teve pelo desconforto de Esav, isso é um het, é um pecado. E por isso, no futuro, séculos depois, Mordecai vai passar pela mesma situação. Eu explico. Olha que interessante. Nós, povo Yehudi, vou explicar esse conceito dessa falta de solidariedade, empatia, como Hashem trata a gente para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. A gente errou 2 vezes, meus queridos. No Bet HaMikdash, a gente perdeu o primeiro Bet HaMikdash, fez um erro de algumas averot, e no segundo Bet HaMikdash, a gente também perdeu o Bet HaMikdash. Então, como se fala no francês claro, le danser, a gente dançou. A gente infelizmente perdeu o Bet HaMikdash. A gente mereceu perder o Bet HaMikdash porque a gente não se comportou bem. Ainda assim, diz o Talmud para a gente, tem muitos Midrashim que contam, que quando o povo foi para Galut, para o exílio, porque a gente perdeu o Bet HaMikdash, a gente foi expulso de Israel, foi uma situação muito difícil para o nosso povo. Qual foi a reação de Hashem? Yes, baby? Claro que não. Está escrito que igual que a gente estava sofrendo, Hashem também estava sofrendo. Ah, mas a gente mereceu passar por isso? Sim. Hashem fala que mesmo que uma pessoa merece passar por um certo desconforto, Hashem tem essa empatia, essa sensibilidade com ele. Esse nível, de novo, a gente está falando de Yaakov, que era um gigante, precisa sempre repetir isso, é um erro muito pequeno, mas a Torá conta os erros pequenos dos nossos líderes, diferente de outras religiões, a gente está aqui para aprender. Então a Torá vem contar para a gente que, olha, esse erro muito pequeno é chamado um het, é uma verá. A falta de empatia, de sensibilidade, de compaixão com o feeling não agradável de Esav, isso foi um erro. É verdade, precisa fazer, mas faz com dor. Porque frieza, insensibilidade, por que é tão grave, pessoal? Por que causou o decreto de Aman, etc e tal, como a gente falou? A resposta é, meus queridos, porque quando a gente é frio com alguém, a gente é indiferente com a pessoa. Eu acho que essa é a explicação correta. A gente está mostrando, olha, para mim você não existe. Isso é um het.
Hashem não faz isso com a gente, porque mesmo que a gente faz algum erro, Hashem fala, eu vou ter que tomar atitudes de consequência, mas porque eu gosto de vocês, e quando vocês sofrem, eu sofro, diz Hashem. Escutem só, pessoal, essa história verdadeira. O que quer dizer fazer o que precisa, mas com sensibilidade, que é o shir de hoje. História verdadeira aconteceu em Israel. Um pai, uma vez, falou para o filho, olha, você tem um horário para chegar em casa, designou um horário para o filho ou para a filha chegar em casa. Passou o horário, toca a campainha, o pai vê que passou o horário, e ele falou, eu preciso ensinar meu filho limites. O combinado foi que se ele chegasse depois de tal horário, ele ia ficar fora de casa. O combinado é combinado, eu não vou abrir mão, porque senão meu filho não vai aprender. Tocou a campainha uma vez, depois uma segunda vez no meio da noite, uma terceira vez, e aí, do lado de fora da casa, nos degraus da casa que dava na rua, o filho fala para os pais, olha pai, eu sei que você está aí do outro lado, eu sei que você está acordado, vocês vão me deixar passando frio aqui fora e dormir na escada, do lado de fora de casa, a noite toda? Passa 30 segundos, 40, 60, nada acontece. Depois de 2 minutos a porta abre e o filho fala, tinha certeza que meu pai abriu a porta para mim poder entrar. Pai, desculpa, eu estou entrando. O pai fala, não, você não vai entrar, porque o combinado é combinado e a gente precisa ensinar os nossos filhos a terem limites. Importante essa frase. Mas o pai traz um pijama para o filho e traz um sanduíche que o filho gostava. Ele fecha a porta, traz o sanduíche para o filho e fala, meu filho, eu sei que você deve estar com fome, te trouxe teu pijama para você não precisar dormir de roupa, e eu vou dormir aqui fora junto com você. E passou a noite toda, pai e filho juntos, passaram os dois na escada de casa do lado de fora. A disciplina é um must. A insensibilidade, jamais. Dá para coexistir os dois? Essa história, que eu escutei ela 10, 15 anos atrás, quando estava preparando o shiur, me voltou à cabeça, eu falei, uau! Olha que power! Porque quando nós somos insensíveis a alguém, a gente é frio com a pessoa, a gente está falando, você não existe. Mais um minuto. Mas eu preciso disciplinar, dá para fazer os dois. Disciplina, must. Insensibilidade, jamais. Vou contar para vocês mais um episódio muito power verdadeiro. Nos anos de 1800, havia um Rav chamado Rav Baruch Frankel Tomim. Ele tem um livro chamado Baruch Tam. Essa história é famosa porque eu também li ela talvez faz 12 anos atrás, no livro do Rav Pam, chamado Atar Lemelech. Ele conta que a mãe dele, Rav Pam, o Rosh Yeshiva de Toravadat, conta que a mãe dele sempre contava essa história para ele. Era uma história que a mãe sempre contava. Qual que é a história? É o seguinte. Esse Rav Baruch Tam, o nome do livro, mas o nome do autor era Rav Baruch Frankel Tomim, ele tinha uma filha. E essa filha foi proposto um shidduch para ela, uma pessoa para casar. Um menino maravilhoso, eles já estavam noivos, e de repente a mãe do menino, por qualquer razão, entra na casa do consuegro lá, futuro, e vê os pais da noiva tristes. Fala, olha, tem alguma coisa que estão tristes? O que aconteceu? Falou, não, tem uma pessoa da nossa cidade muito doente, a gente está triste por ela. Diz esse Rav Baruch Tam para a mãe do menino noivo, com a filha dele. Aí a mãe pergunta do menino, ele é família? Essa pessoa que está doente? Ele falou, não. Ele falou, então por que vocês estão tão chateados? O que muda? Não, tá um vizinho. Tá bom, e daí que ele está doente? Ok, a vida vai passar. Quando o Rav Baruch Tam escutou isso, ele falou, o shidduch está cancelado. E de fato, a filha dele nunca acabou casando com esse menino. Por quê? Porque ele falou, olha, pessoas insensíveis, não é com elas que eu quero que minha filha case com. Por quê, pessoal? Porque, de novo, quando a gente é frio, a gente é insensível, a gente está falando, o outro não existe na minha vida. Eu acho que essa é a explicação. A gente está deixando de dar vida para o outro. E a palavra vida em hebraico, pessoal, nem que power.
Como se fala vida em hebraico? Pensem enquanto eu vou falando, como se fala vida em hebraico? Chaim. Um minuto. Mas vida no singular, não no plural. Como se fala vida em hebraico? Chaim é double, não existe. A palavra vida em hebraico não existe singular e plural. Porque a palavra vida em hebraico está sempre no plural. Por quê? Porque a vida de um Yehudi é viver com os outros. É viver pensando nos outros. Chai é estar vivo. Vida é Chaim. Não existe singular. A Baruch Tam falou, se quando ela veio aqui falou, já que não é tua família, então não tem problema, para minha filha não serve esse tipo de família. E cancelou o noivado. Sensibilidade é tudo. Vou contar para vocês mais um episódio powerzíssimo. Pessoal, esses episódios a gente tem que lembrar eles, contar eles para frente, contar na nossa mesa de Shabbat. Olha que power. Esqueceu? Escuta de novo. O famoso Rav Elimelech Milizensky, ele viveu 50 anos antes do Rav Baruch Tam, mais ou menos 1770, por aí. Ele era famoso que esse grande tzadik, às vezes quando encontrava algum erro, ele ia para Galut. Galut quer dizer exílio. Ele ficava um ano longe de casa, onde ninguém conhecia ele, para sentir mais humilde e depois voltava. De novo, a gente está falando de pessoas muito especiais. O Rav Elimelech Milizensky, depois de um ano de Galut, de exílio, ele volta para sua casa e ele vê que o filho dele, Eliezer, estava muito doente. Escutou assim no caminho, Eliezer está muito doente. Então ele chega, ele tinha um filho chamado Eliezer, ele volta para a esposa e fala, o que aconteceu com Eliezer? Eu escutei na rua que Eliezer estava doente. E voltando para casa, eu fiquei assustadíssimo. A esposa fala, Eliezer? O nosso Eliezer não aconteceu nada, ele está no Heder, ele está na escola. Aí o Rav de Lizensk pergunta para a esposa, mas ele fala, olha, eu, voltando da Galut, voltando do exílio, eu escutei que Eliezer estava doente, é impossível. A esposa fala, é o nosso vizinho Eliezer que está doente. Diz o Rebbe de Lizensk, ok. Depois que ele fala, ok, ele voltou mais 2 anos para Galut para ficar no exílio sozinho. Porque ele falou para si mesmo, Rebbe de Lizensk, Elimelech, dizendo ele para si mesmo, você tinha ficado 1 ano na Galut para voltar melhor, e agora que você escuta que não é teu Eliezer, você fala, ok, você tinha que falar, que pena, vamos fazer tefilá por ele. E óbvio, de novo, a gente está falando de pessoas muito grandes, ele volta de novo para Galut. Por quê? Porque ele entendeu que insensibilidade é grave. Por que é tão importante, pessoal? Porque sem ser sensível com o próximo é mostrar, eu acho que essa explicação, eu estou aí com você. Ser insensível com o próximo é falar para ele, você não faz diferença na minha vida. E por que isso é tão importante, meus queridos? Vou contar para vocês, o Talmud em Masechet Nedarim, na página 64b, conta algo impactante para a gente, dando um passo para frente. A Gemara conta para a gente que tem 4 pessoas, eu vou mencionar 3, que eles são considerados não vivos, diz o Talmud. Tem algumas pessoas que são chamadas Hashuvim Kemet, considerados não vivos. Um deles é a pessoa que infelizmente não tem meios econômicos, uma pessoa pobre. 2, uma pessoa que tem tzarat, tem aquela doença que a gente chama de lepra. E 3, um cego. Essas 3 pessoas, elas são chamadas não vivas. Quer dizer, apesar que elas estão vivas, mas de alguma forma elas são chamadas de não vivas pelo Talmud. Rav Chaim Shmulevitz pergunta qual o denominador comum dessas 3 pessoas. Ani, Metzorah e Sumá, o cego, o Metzorah que ele está com lepra e o pobre. Diz Rav Chaim Shmulevitz, o Ani, coitado, ele gostaria de poder fazer pelos outros, mas ele não tem meios econômicos de fazer pelos outros. O Metzorah, que acontecia quando alguém falava Lashon Hara, que era uma das averot, e ficava com tzarat, com lepra, ele ficava longe do acampamento, abandonado lá sozinho. Ele não tinha como fazer nada por ninguém. E o cego, infelizmente, ele não consegue enxergar, não tem o campo de visão, e uma pessoa que não enxerga não pode enxergar as dificuldades do próximo. Em português a gente fala assim, olha, eu preciso enxergar, eu enxergo, eu estou vendo o que você está sentindo. Porque de verdade, para a gente poder ver, entender o outro, a gente precisa enxergar ele. E o cego, infelizmente, não tem esse poder. Rav Chaim Shmulevitz, por isso que
essas pessoas são chamadas Hashuvim Kemet, porque já que elas não têm oportunidade de dar, infelizmente, alguém que não tem oportunidade de dar, na verdade, falta vida. Por quê? Porque dar é viver. Enquanto nós podemos dar, a gente consegue viver. Quando nós somos insensíveis, a gente não está dando nada. Então, na verdade, está faltando vida para a gente, pessoal. Escutem só essa, meus queridos, de cair da cadeira. O grande Rosh Yeshiva de Mir, recente, Rav Natan Tzvi Finkel, recente, ele, depois que faleceu, apareceram muitas histórias sobre esse grande homem. E uma das histórias que a pessoa que cuidava de angariar fundos para Yeshiva de Mir tem aproximadamente 8 mil, 9 mil alunos. Tentem imaginar o que quer dizer angariar fundos para uma escola dessa. O homem tem que ser um mestre para fazer a Yeshiva pagar suas contas, a maior Yeshiva do mundo. O homem que cuidava do financeiro do Yeshiva de angariar fundos é chamado Rav Mordechai Grunwald. Ele era o Yeshiva da Yeshiva de Mir, onde o Rav Natan Tzvi Finkel, mais uma vez, era o Yeshiva. E ele contou uma vez que Rav Natan Tzvi Finkel, ele tinha um aluno que faleceu jovem. E esse aluno deixou 4 filhos que moravam nos Estados Unidos, a família e os filhos. Rav Natan Tzvi Finkel morava em Israel. Então ele falou que, olha, depois que o pai faleceu, o aluno dele faleceu, deixando essas 4 crianças e a mãe, ele costumava mandar carta para aqueles dos 4 filhos, 3 meninos que ele tinha. Até que, depois ele escutou que tinha mais uma filha, pequena, e Rav Natan Tzvi Finkel, ele escutou da filha, ele também se correspondia com ela por cartas, mas era uma criança, o que Rav Natan Tzvi Finkel podia fazer para ela? Escreveu o que para ela? Então ele desenhou um coração para ela, e de vez em quando ela recebia um coração com alguma palavrinha do Rav Natan Tzvi Finkel. Pessoal, tentem imaginar o Rosh Yeshiva de Mir, da maior yeshiva do mundo, uma criancinha recebe um coração e saber que esse homem é um grande homem, uma pessoa muito importante no mundo de Torá. Os outros filhos entendem que ele estava preocupado, sempre perguntava como estavam, então aquela carta segurava eles. Mas e a menina? Então, esse Rav Mordechai Grunwald, que estava contando essa história, falou, olha, essa menina também recebeu esse coraçãozinho do Rav Natan Tzvi Finkel. E se vocês vão perguntar como que eu sei disso, diz ele, porque ela é minha esposa. E ela própria me contou, depois que ela casou comigo, que apesar de eu ter perdido meu pai quando pequena no caso, muitas vezes eu tinha alguns momentos muito frágeis em casa, na escola, onde eu estava. Eu olhava para aquelas cartinhas, aquele coração, que eu sabia que o Rosh Yeshiva de Mir, o venerado Rav Natan Tzvi Finkel me mandava, isso me deixou de pé. Isso é sensibilidade. Isso é viver com o outro. Isso é dar vida para os outros. Por que isso é tão importante na nossa geração, mais do que sempre? Eu acho que porque a gente vive no século XXI. E o que isso quer dizer? Me explico. Eu acho que o nosso século, tenho certeza, o nosso século, meus queridos, é o século da fragilidade. É o século onde qualquer passo em falso, a gente pode acabar machucando alguém, magoando alguém, deixando alguém incomodado, incomodada. A verdade é que, antigamente, as pessoas eram mais robustas de alguma forma, porque a vida talvez pedia mais isso. Tinha que acordar mais cedo, tinha que ser mais esforçado por qualquer razão. E hoje a nossa geração tem muitos méritos, muitos, mas outros. E na verdade, olhem que interessante, meus queridos, hoje as pessoas são mais frágeis, isso é um fato. E é incrível, pessoal, como uma pessoa frágil, meia palavra pode danificar ela. Se eu tenho um vaso de cristal, com peteleco, às vezes ele pode quebrar, ou alguma coisa assim. Uma coisa de vidro mais robusto, talvez precisa jogar no chão para quebrar. E uma coisa de metal, nem jogando no chão não quebra. Nós somos o vaso de cristal mais fino e delicado que existe. Qualquer palavra, meia palavra mal colocada, às vezes a gente pode acabar, mesmo que sem intenção nenhuma, óbvio, ofendendo alguém.
ser sensível é dar vida para as pessoas que moram ao nosso lado. Mas a gente pode até se perguntar, ó, eu já escutei gente perguntar isso, a pergunta é maravilhosa e muito pertinente. Poxa vida, o fato que ele é sensível, ela é sensível, não é dele. Eu falei uma coisa nível 5. Pessoas normais, nível 5, não se incomodam. Se ele ou ela são muito sensíveis, ele ficou machucado ou machucado, so sorry, vai se tratar, né? Essa pergunta é a colocação que as pessoas falam. E eu pensei bastante sobre essa pergunta. Eu acho que a resposta de Hashem para essa pergunta é a seguinte. A pergunta é boa. Eu acho que a resposta é a seguinte. Tenta imaginar, pessoal, que alguém caiu no chão, por exemplo, né? Uma criança estava andando de bicicleta e caiu no chão, e aí machucou o joelho um pouquinho. Machuca, faz parte, é incômodo, mas depois melhora. Toda criança melhora rápido. Tenta imaginar que alguém encosta no joelho da criança. Qual vai ser a reação da criança? Ela vai dar um grito. Mas espera aí. O meu toque num joelho normal não deveria fazer a pessoa gritar. O meu toque naquele joelho machucado faz a pessoa ficar muito chateada. Então, olha que interessante. Quando a criança é sensível, um toque simples machuca. Quando a criança ela não é sensível porque ela não tem machucado, vamos assim, corporalmente, o mesmo toque não incomoda absolutamente nada. Hoje em dia, todos nós, alguns mais, outros menos, mas todos nós, pessoal, temos uma hazaká, o que se diz na Halachá, eu acho, um stamp, uma certeza de alguma forma a gente pode imaginar sobre o outro, que nós somos sensíveis. Se não for do machucado, é porque a gente escutou alguma coisa errada ontem, hoje, ou amanhã, ou anteontem, a semana passada do vizinho, do cônjuge, ou do patrão, ou do rabino, o que a gente achou que era assim, tanto faz, e a pessoa ficou sensível. E quando o outro é sensível, eu preciso levar isso em conta. E sabendo que a gente vive no século XXI, nós somos sensíveis. Às vezes a gente é sensível, a gente já nem sabe mais disso, é uma pena, a gente devia estar em touch com nossos sentimentos. E a gente vê que nós somos sensíveis porque a gente fica chateado. Faz parte da vida, todo mundo tem sentimento, essa é uma colocação importante. Todo mundo tem sentimentos. Hashem criou a gente com sentimentos. Quando eu sou insensível a alguém, eu estou ferindo o sentimento dela ou dele. Ou ela está ferindo o meu também. Sabendo que a pessoa, hoje em dia, cada um é como se fosse machucadinho, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Mas eu não quis dizer isso. E mais uma vez, colocação maravilhosa. Mas eu acho, pessoal, que no dicionário de Hashem, eu não quis dizer isso, não ajuda muito. A pergunta é, quando nós falamos, como vai soar no ouvido do outro? Essa é a pergunta. Não o que a gente falou. De novo, a pergunta não é o que eu falei, o que nós falamos. A pergunta é como isso vai soar no ouvido de fulano, ciclano ou beltrano. É isso. Ah, mas não é o que eu quis dizer. Não muda. O que chega, a nossa responsabilidade é como vai chegar no ouvido do outro, não como saiu da nossa boca. E sabendo que a pessoa hoje é mais sensível, e falando do shiur de sensibilidade, a gente é obrigado a levar isso em consideração. Ah, mas se é assim não dá para falar nada. Dá para falar, mas levando isso em consideração. Pensa, não só no que eu disse, mas como vai chegar no ouvido dele. Ah, eu só disse tal coisa. É verdade, você tem razão. Mas me ofendeu. Peraí, então quem tem razão? Eu não falei, mas ele ficou ofendido. A resposta é, se a gente sabe que a pessoa é sensível, nós somos obrigados a levar isso em consideração. Isso é verdade para nós, isso é verdade para o próximo. A gente também pode falar, fiquei ofendido, porque a gente tem direito de ficar ofendido. A gente tem que tomar cuidado de não ofender o próximo. E se a gente se ofender alguma vez ou outra, faz parte errar. Mas o importante é cada vez a gente crescer, porque errar todo mundo erra. O problema é não estar ciente do erro. E em relação a crianças, meus queridos, também isso é verdade. Olha que interessante. Porque crianças também têm sentimentos. Talvez a novidade é que as crianças têm sentimentos, pode ser que seja. Mas eu fiz questão de medir minhas palavras e falar que crianças também têm sentimentos. Por quê? Porque isso ensina que os adultos também têm. Porque nós fizemos, nós falamos, e a gente fala, eu só falei, eu só fiz. Mas o machucado fica. E às vezes, pessoal, anos depois a pessoa fala, ó, estou chateado com tal coisa, estou chateada com tal coisa. Mas por quê?
Eu nem percebi, eu nem quis fazer isso. E certeza que a pessoa falou, não quis fazer isso. É certeza absoluta, porque eu tenho uma regra, todo Yehudi é um tzadik. Então, certeza que a pessoa não quis incomodar o outro. Mas a Hashem espera da gente não que saia da nossa boca, mas como a mensagem chega no ouvido do próximo. Esse é o Hidush, a novidade do show de hoje que eu acho. Então, quando a gente está falando com uma pessoa sensível, a marca ela é mais funda. Se a gente sabe que tem alguém mais sensível, a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Com todo mundo tem que tomar cuidado no século XXI, mas mais delicado ainda algumas pessoas. Como a gente sabe disso? Simples. O nosso DNA, a Torá Kedoshá, conta pra gente que cuidado como a gente fala com um órfão ou uma órfã, uma criança. Por quê? Porque se essa criança chorar, de imediato eu vou escutar. Assim está escrito na Torá. Hashem vai escutar. Hashem escuta todo mundo, mas aqui vai ser muito mais forte. Mais um minuto. Eu só falei. A resposta é que já que ele ou ela é mais sensível, não é o que eu falei, é como chega a mensagem no ouvido dele ou dela. Acho que essa é a prova por que a gente está falando hoje. Eu nem percebi que eu não te cumprimentei. Exemplo, né? Que pode acontecer. Mas a gente tem que andar como um radar, a gente precisa andar com mais consciência. O show de hoje vem falar, olha, está na hora de ficar mais perto quem anda dos nossos lados, quem a gente cumprimenta, quem a gente deixa de cumprimentar. Ter mais sensibilidade com aquelas pessoas que moram ao nosso lado. Porque olha que interessante, pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês. A gente tende a falar melhor com pessoas mais importantes. E tem que ser assim mesmo, que a pessoa é mais importante, então é porque a Hashem achou que essa pessoa merecia ter um posto mais importante, seja ele de trabalho, seja economicamente, essa pessoa tem méritos, a gente precisa respeitar ela assim. Mas as pessoas mais frágeis, a gente sabe, igual um órfão e órfão que a Torá conta pra gente, as pessoas mais frágeis quem são, meus queridos? A gente sabe que quem são as pessoas mais frágeis? Pessoas menos aventuradas, pessoas com menos recursos, pessoas que são menos famosas, daí por diante. São pessoas menos pop. E essas pessoas, o que acontece? Elas são mais frágeis, porque elas são menos badaladas, ou quando sobe na Torá, menos gente cumprimenta elas, e daí por diante. Então olha que interessante. Quando a gente fala de sensibilidade, em especial, pessoal, não é com o gerente do banco. Não é com o presidente da sinagoga somente, que também precisa ter, e certeza eles merecem. Não é só com um grande rabino. Porque quando vem o Rishon LeZion de Israel, é óbvio que todo mundo dá kavod e respeito, porque ele sim merece. E quando vem uma pessoa mais simples? Quando vem uma pessoa mais simples, qual que é a regra, meus queridos? Como funciona quando vem uma pessoa mais simples? A gente nem segura a porta para ele, nem dá bom dia ou boker tov para ele ou para ela. É justo para essas pessoas, eu nem pensei nisso. Essas pessoas são mais frágeis e com elas a gente tem que ter um trato mais delicado, porque não é eu não tive intenção, é como o meu ato repercutiu no ouvido dele, como a minha fala repercutiu no cérebro, na escuta dessa pessoa. Não é o que a gente falou, é como chegou do outro lado. Tem um dos grandes homens de uma das grandes Hassidiot, é chamado Bobov. Até hoje, a Hassidiot de Bobov é um Hassidiot muito grande nos Estados Unidos, Israel. E os Hassidim têm um costume, quando eles vão para o Rebbe, eles escrevem o que chama de Kvitel. Kvitel não confundam com Kigel, tá bom? Kvitel não é nome de comida Ashkenazi. Kvitel é um papelzinho, os Ashkenazim escrevem um Kvitel, e nesse Kvitel eles escrevem o que eles estão pedindo, o nome da família, e o Rebbe pega esse papel, se é o costume dos Hassidim com os Rebbes, ele lê e dá uma brachá conforme o nome da pessoa, da família e de quem ele está pedindo uma brachá para. Uma vez chegou um Hassid para o Rebbe de Bobov, e o Rebbe de Bobov pegou o nome daquele Hassid e aquele pai de família escreveu o nome dos filhos. O Rebbe, já falando de sensibilidade, esses homens têm uma sensibilidade muito grande, olhou para aquele Kvitel, ele ficou olhando assim, aí aquele Hassid que estava lá na frente ficou um pouco confuso porque ele está olhando tanto para o meu Kvitel. O Rebbe fala para ele em Yiddish, olha, para o Hassid, disse o Rebbe de Bobov, para o Hassid, está faltando um nome aqui dos seus filhos, não estão todos os seus filhos nessa lista. Aí o Hassid fala, está todo mundo aí. O Rebbe fala, olha, é impossível, dá uma olhada de novo. Tem algum filho seu que está faltando nesse Kvitel, nessa lista. O Hassid olha e fala, sim, tem uma filha minha que não está aí.
E o Rebbe fala, por que você não colocou o nome dela? Disse esse Hassid, Rav, infelizmente essa minha filha saiu do caminho de Torah e Mitzvot. Ela tem valores completamente diferentes da nossa família. Ela saiu do caminho de Torah e Mitzvot. Eu nem coloquei o nome dela aí porque eu já nem considero ela mais parte da nossa família. O Rebbe olhou para ele e disse em Yiddish para esse Hassid de volta, falou, olha, faz o Kvitel de novo, escreve tudo de novo. E o primeiro nome da lista tem que ser essa sua filha. O primeiro nome da lista tem que ser sua filha, os outros vêm embaixo. Por quê? Porque ela é que mais precisa de uma brachá. Ela é que mais precisa da sensibilidade. Ela é que mais precisa da atenção. A gente muitas vezes, sem querer, faz o contrário. Quem já é musculoso, a gente dá mais força, dá mais autoestima, dá mais, é maravilhoso e se tem que fazer isso. Mas aqueles que são, a gente fala assim, mais coitados, mais second class, pelo menos nos nossos olhos, porque talvez no Lama Bala eles vão estar no pedestal, mas pelo menos nos nossos olhos que me permitam ignorantes, a gente acha que eles são menos importantes. Para eles talvez a gente não segura a porta, talvez a gente fala um oi mais capenga, talvez quando a gente cumprimenta com a mão mais mole. Então disse o Rebbe, essas pessoas precisam estar o primeiro na lista do Kvitel de cada um de nós. Chaim é vida. Chaim não tem singular, meus queridos. Por quê? Porque a vida do Yehudi tem que ser a vida de outros, fazer parte da nossa vida. E ter sensibilidade com alguém é dar vida para outra pessoa. Quando nós, alenos, somos insensíveis com outra pessoa, a gente está falando, para mim você não existe, a gente está tirando a existência, a vida de outra pessoa. E com isso a gente conclui. Tem uma pergunta muito famosa do lema judaico que até porteiro de Genópolis conhece, eu costumo dizer, é um passuco na Torá. Ve'ahavta, isso mesmo, le'reacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo. Tem comentaristas que perguntam que é impossível que essa é a tradução desse verso, ame o próximo como a ti mesmo, eles traduzem de outra forma, o Ramban Nachmanides traduz de outra forma, depois procurem, porque ele faz uma pergunta, fala, é impossível que a Torá obriga a gente a amar o próximo como a nós mesmos. A natureza do ser humano é gostar de si mesmo mais do que o outro, porque a gente cuida mais da gente que dos outros, então é normal gostar mais de si do que do outro. Então é impossível, meus queridos, que a gente tem que gostar de si próprio e do outro igual. Mas tem gente que ainda traduz, ame o próximo como a ti mesmo. Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto traduz dessa forma. Então qual que é a explicação? Rav Shimon Shkop explica da seguinte forma. Como que é possível amar o outro como a si mesmo? A natureza da pessoa é gostar mais de si mesmo do que do outro. E Hashem não pede nada para a gente que vai contra a nossa natureza. Porque Hashem conhece a gente melhor do que ninguém. Ele nunca pediria para a gente algo que vai contra a nossa natureza. Diz ele algo magnífico. Diz ele que a Torá não pede para a gente gostar do outro como a nós mesmos. Essa é a tradução do verso, diz ele, deixa eu te explicar. Ve'ahavta le'reacha kamocha, ame o próximo como a si mesmo. Como? Faça do outro parte de você mesmo. Pessoal, olhem que gênio! Faça do outro parte de nós mesmos. Aí qual que era a pergunta? Como eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Vai contra a minha natureza. Ele fala, não é contra a minha natureza. Porque o meu eu, somente comigo, ele é vazio. Quando as pessoas da minha família, as pessoas mais próximas de mim, a minha comunidade, vai abrindo, esse é o meu eu. Então, diz ele que a Torá está pedindo para a gente não gostar do outro, igual que a gente gosta de nós mesmos. Não é isso. É que o outro faça parte do nosso eu. E aí, obviamente, a gente vai gostar do outro, como nós mesmos. Isso é muito normal, se a gente for pensar para um Yehudi. Porque sempre que a gente escuta que tem algum Yehudi em sofrimento, a gente não conhece a pessoa. Pode ser em Israel, pode ser em outro lugar. Que ninguém sofra, mas a gente fala, a gente faz teilim pela pessoa, a gente doa pela pessoa, a gente se esforça pela pessoa. Mas você nem conhece ele, porque inserido nos nossos genes, meus queridos, está que o outro faça parte da nossa vida. Porque a gente, de fato, mesmo sem perceber, nós somos sensíveis com o outro. Porque ser sensível é dar vida ao próximo. Que a gente possa sair deste shiur ainda melhor do que a gente já entrou. Boa noite a todos.